Se você já comprou um CD por causa de uma música, então esse vídeo é para você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bona e bem-vindos ao canal Boxful. No vídeo de hoje eu vou trazer alguns discos da minha coleção que eu comprei por causa de uma música apenas. Pois é, às vezes a gente fica embalado pela emoção e devido a um sucesso ou então pelo menos alguma música específica, a gente acaba comprando o álbum daquele artista. Às vezes a gente fica feliz e acaba conhecendo muitas músicas legais e às vezes a gente acaba se decepcionando e pensando, puxa vida, só aquela música que vai ser a melhor do disco. Pois é, mas o que eu trouxe aqui nesse vídeo foi principalmente os discos que me surpreenderam. Ou seja, eu comprei por conta de uma música só, ou eu conhecia apenas uma música, ou então era muito pouco de um determinado artista. Eu comprei o CD para dar uma vantagem, dar uma chance aí, né, para a coleção, e eu acabei gostando, acabei adorando. Então vou mostrar para vocês aqui algumas opções que eu adquiri ao longo dos anos na minha coleção e que foi totalmente surpreendente para mim, de forma positiva. Então, vem comigo. Lembrando que a ordem dos CDs que eu trouxe aqui para vocês é totalmente aleatória, tá? Não tem nenhuma preferência ou nenhum é menos ou mais importante que outro CD aqui, tá? Mas o primeiro que eu trago para vocês é esse aqui do Four Non Blondes. Eu acho que não tô isolado nessa história, porque muita gente aqui acaba conhecendo a música WhatsApp, né? Que é muito popular aí nos anos 90 e 92 por conta da novela, né? E toca até hoje. E tem aquele refrão, né? WhatsApp, um refrão muito conhecido. Então o Four Non Blondes ele lançou, por enquanto, somente esse CD aqui, tá? Toda a carreira. Por que por enquanto? Porque eles estão num estúdio gravando o seu segundo álbum depois de 30 e poucos anos. Então isso é incrível. Inclusive eles vão estar no Brasil, tá? Na data que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá agendado um show para eles virem aí no final do ano. Então super bacana, super incrível. E é muito importante saber que eles estão voltando ao estúdio, né? Então eles lançaram esse disco aqui em 1992. E claro, tiveram outros singles, né, que eles lançaram na época, principalmente Spaceman, ou então Dear Mr. President. Inclusive Spaceman é uma das minhas favoritas aqui. Mas eu comprei por conta, né, de WhatsApp e eu me apaixonei pelo álbum todo. Então acabou ficando aí na coleção. É um álbum incrível, uma experimentação de pop, rock, um pouco de punk, né, aquela voz rasgada da Linda Perry. Então agradou muito aos meus ouvidos e recomendo, se você não conhece, né, ou se conhece apenas essa música aí do Four Non Blondes, né, aproveita aí para ouvir todo o álbum porque vale super a pena. Seguindo aqui, mas por favor não me xinguem, mas até muito pouco tempo eu conhecia pouco do Fleetwood Mac, né? Então ele tem muitos hits, né? Eles tiveram muitos hits, muitos sucessos e principalmente aí para a nova geração eles estouraram com Dreams. E foi especificamente com essa faixa aí que eu acabei conhecendo mais eles. E aí, antes de ouvir o álbum todo, né, a gente sabe que hoje no Spotify da vida, nos streamings da vida, é muito mais fácil você conhecer um disco, e eu uso muito o streaming para poder conhecer um disco, para ver se eu vou gostar e se eu vou comprar ele. Mas no caso, né, do Rumours, do Fleetwood Mac, que foi lançado em 1977, eu só conhecia Dreams. E aí agora tem Don't Stop, Songbird, Gone Your Own Way. Então assim, são várias faixas incríveis aí desse álbum, né? Realmente eu não conhecia muitas músicas deles, né? Mas esse álbum aqui, ele me cativou, me encantou de uma forma muito grande, porque o Fleetwood Mac, ele mistura boas vozes com os arranjos experimentais e tudo que os anos 70 podia proporcionar ali de música pop, o Fleetwood Mac experimentou. E aqui em Rumours é de fato, né, o grande ápice da carreira deles, então fica na coleção. Um álbum que eu comprei por conta de uma música só, mas que eu acabei também gostando de outras faixas, apesar que eu conhecia já algumas outras faixas, mas por outros artistas, é esse disco aqui da LeAnn Rimes e o Light Up My Life. Né, o próprio nome do álbum já remete a uma música dos anos 70, né, foi um sucesso aí nos anos 70, e é um álbum completo de regravações e músicas gospel. Mas eu comprei especificamente esse álbum porque aqui tem How Do I Live, né, que foi o grande sucesso da LeAnn Rimes lá nos anos 90. Ela gravou com Elton John, com outros artistas. E aqui tem até o hino nacional americano. Então a gente tem Bridge Over Troubled Water. A gente tem aqui, por exemplo, You Light Up My Life.
né? E o How Do I Live que vem numa versão extend aqui, então eu acredito que eles quiseram, né, aproveitar o sucesso daquela faixa e trouxeram aí para esse álbum aqui, que ele é americano, inclusive também de 1997. Então, gostei, né? Comprei por conta de uma música, acabei gostando das demais e tá aí na coleção, com certeza. Uma banda que eu já até conhecia outras faixas, já tenho até outros discos na coleção, mas que desse álbum eu não conhecia nada, apenas uma faixa, é o álbum Review do R.E.M. de 2001, né? Pois é, eu conhecia principalmente a faixa Imitation of Life, que foi o grande hit aqui desse álbum, né? Inclusive teve na trilha sonora de Um Anjo Caiu do Céu, internacional. Só que depois que eu coloquei esse disco aqui pra rodar, eu acabei me apaixonando em outras faixas, como por exemplo Beat a Drum ou Summer Turns to Hype. São faixas aí que remetem aí um pop bem tranquilo, mas ao mesmo tempo envolve guitarras, envolve sintetizadores. Então o R.E.M. ele estava entrando aí no século XXI de uma grande forma, digamos assim, porque eles estavam se reinventando aí no seu som, mas principalmente eles estavam trazendo aí para a nova geração da época, né, um som mais novo, mais fresh. Então isso acabou cativando os meus ouvidos, então fica aqui a dica. Se você nunca ouviu esse álbum, ou se já ouviu algumas faixas, dá uma chance para ele, porque vale super a pena. O ano era 2014 e surgia aí no cenário uma banda canadense muito incrível que misturava reggae, pop, rock, e eles tiveram um sucesso esmagador que foi Rude. Ou seja, eu tô falando aqui da banda Magic e o seu primeiro álbum, né, lançado em 2014. E a primeira faixa é o grande sucesso da banda, né? Eles acabaram aí dando uma sumida recentemente, mas eles já vieram no Brasil, já tocaram no Rock in Rio, tem álbum novo aí lançado recentemente. E o Magic, ele estourou com a música Rude, e todo o álbum, na verdade, ele segue basicamente essa tendência, né? Então a gente tem outro sucesso aqui, que é o No Way No, né? E Let Your Hair Down. Então assim, é um disco que segue a mesma temática de Rude, por exemplo, né, com aquela pegada mais reggae, só que aqui há transformações nas faixas, ou seja, cada faixa ela tem uma pegada diferente da outra, e faz com que a gente fique aí apaixonado pelo disco, né? E eu queria realmente que o Magic voltasse a lançar mais álbuns dessa forma aqui, porque realmente eles têm uma qualidade sonora muito incrível, é diferente, né, do que vinha tocando naquela época, e até hoje, né, um som bem novo, um som que dá pra você tocar numa festa que todo mundo vai se divertir, vai curtir. Então, Don't Kill the Magic, do Magic de 2014, também aí foi uma surpresa gratificante pra mim na coleção. O próximo álbum que eu trago pra vocês foi uma influência de um amigo meu. Ele já ouvia bastante, mas eu não conhecia nada, acabei gostando de uma música, e eu trouxe pra coleção aqui o 'Cause I Love You, da Lizzo, né, que foi lançado em 2019. Ele remete aí àquele som um pouquinho antes da pandemia, né? É impressionante como que a pandemia marcou a gente em algumas formas, e o som desse álbum aqui remete àquele período antes, onde a gente podia sair, né? Podia curtir aí a vida sem se preocupar, né, com qualquer tipo de problema de saúde. Mas aqui em 'Cause I Love You eu comprei justamente por causa da faixa número 13, que é Truth Hurts, né? Um amigo meu, ele é muito fã da Lizzo e ele me mostrou essa faixa, eu acabei gostando bastante. E aí depois veio aí uma das faixas de maior sucesso dela, lançada em single algum tempo depois, que é Juice. Então assim, é um disco, né, mais R&B, mais pop, um funk americano, e mistura também um pouco de rap. E realmente é uma mistura mais moderna, só que a Lizzo ela entrega vocais incríveis, performances incríveis. Então assim, eu super recomendo aí para quem não teve a oportunidade de ouvir a Lizzo, ouça, porque ela tem álbuns incríveis, faixas incríveis, e esse álbum aqui, quando eu comecei a ouvir, não parei mais, então vale super a pena aí dar uma chance para ela. Se tinha uma faixa que tocava muito nas rádios lá no final dos anos 2000, com certeza é I'm Yours, do Jason Mraz. Então, aqui em 2008 ele lançou esse álbum que se chama We Sing, We Dance, We Still Things, né? Pensa num álbum gostoso de ouvir. O Jason Mraz, ele vinha vindo de algumas músicas, né, de sucesso, só que quando ele lançou em 2008 I'm Yours e depois Lucky, né, que foi aí um dueto com a Colbie Caillat, ele estourou no mundo todo, teve trilha de novela, essa música tocava pra caramba, e aí me fez comprar esse CD aqui na época por conta dessa música, e eu acabei gostando de todo o álbum. Ele tem aí uma pegada bem folk, né, uma pegada pop, bem acústica, e a voz do James Mraz também, ela é bem tranquila. Então, sabe aquele álbum que você coloca aí pra dar uma relaxada,
né, utilizar de fundo para você poder ler um livro, dar uma descansada. Pois é, Jason Mraz realmente me surpreendeu bastante nesse álbum aqui. Acaba simples, né, se você for ver aqui, mas inclusive nem sei quem foi que fez esse desenho, não sei se foi ele mesmo, se foi algum artista específico, depois eu vou trazer para vocês. Mas fica aí a dica, porque Jason Mraz ele vai muito mais além do que a faixa I'm Yours e vale a pena aí dar uma chance para esse álbum. Ali mais ou menos, né, pelo final dos anos 2000, precisamente em 2007, o James Blunt ele já era um artista aí, né, ele estava iniciando a carreira, mas ele já tinha algumas faixas de sucesso. Só que quando ele lançou esse álbum aqui, que se chama All the Lost Souls, com a faixa Same Mistake, que foi o primeiro single, puxa vida, essa faixa aí transformou aí uma geração, ela fez parte aí da minha adolescência, né, tocava também em novela. Vocês podem reparar que muitas faixas, até pouco tempo atrás, faziam muito sucesso por conta de novela, né? Hoje mudou um pouco isso, mas é impressionante como o James Blunt ele cativa principalmente por conta da voz, dos arranjos que remetem muitos sucessos lá dos anos 70. E aqui eu acredito que nesse álbum aqui ele trouxe tudo de melhor, né? Música disco, música pop, música folk, também as baladas românticas dele que ficam, né, na mente da gente. Então assim, ele é muito mais do que aquele sucesso de You Are Beautiful ou então agora, né, de Same Mistake. Ele traz aí uma versatilidade muito legal, né, em seus arranjos, nas suas músicas. Elton John, inclusive, quando veio fazer show aqui lá em 2009, trouxe o James Blunt para abrir os shows deles. Então assim, se o Elton John confia, né, e gosta, eu acredito que a gente também pode dar uma chance aí, não só para esse álbum do James Blunt, tá, mas como outros. Mas esse aqui eu comprei só por conta de uma música e acabei me apaixonando dele todo. Sabe aquela banda que você já até ouviu outras músicas, mas nunca prestou muito atenção? Pois é, na época, quando eu comprei esse CD aqui, eu tinha trazido ele para casa justamente por conta de uma música, que é o Sweat, né? Sweat, a La 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 Long, né? Que é um grande sucesso aqui do Inner Circle, né? Esse álbum aqui chama Bad to the Bone. Esse álbum aqui ele traz, além desse sucesso de 1993, que foi tema de Mulheres na Areia, eu ia falar Mulheres Apaixonadas, Mulheres de Areia, aqui também ele trouxe a música Bad Boys, né, que foi tema aí do filme com Will Smith lá em 95. É uma banda de reggae da Jamaica, traz aí uma sonoridade muito legal, muito verão. Eles fizeram muito sucesso aqui no Brasil, tiveram outras faixas também em trilhas de novela, eles estouraram nos anos 90, e eu comprei só por conta de Sweat, depois que eu vi que tinha aí a música Bad Boys, que depois eu fui entender que eram deles, né? Então vale super a pena aí pra você colocar de trilha sonora de uma festa, aí todo mundo vai curtir, vai gostar, e Inner Circle é tudo de bom. O próximo álbum que eu comprei por conta também de uma música é uma coletânea, na verdade, da Faith Hill, chama There You Be. É uma coletânea japonesa, tá? Ela lançou também em outros países, mas essa versão que eu tenho aqui é do Japão. E eu comprei justamente pelo sucesso que ela tinha, eu só conhecia essa faixa dela, que é Breathe, né? Que também fez muito sucesso lá no início dos anos 2000. Ela, que é uma cantora country, também passei um pouquinho pelo pop. Ela é casada, inclusive, com um dos astros da country music, que é o Tim McGraw. Para quem é fã da Taylor Swift sabe aí quem que eu tô falando. Aqui, inclusive, ele reúne os grandes sucessos dela, né, do final dos anos 90, início dos anos 2000, e eu acabei gostando de mais faixas aqui desse álbum. Ela tem uma voz cativante. Atualmente ela não está gravando muito, ela está cuidando mais da família, só que se você tiver a chance de escutar esse álbum, se você passar aí por um sebo e encontrar esse álbum, recomendo que você traga para casa, porque a Faith Hill realmente tem uma voz mágica. Os arranjos que ela escolhe aqui para as faixas são incríveis. E assim, né, não tem do que reclamar desse álbum como um todo. Ali para 2023 teve um artista que estourou aí nas redes sociais, né, a música dele tocou muito porque virou trend. E ele acabou aí cativando aí uma geração muito grande, utilizando arranjos como o Elvis Presley fazia, por exemplo, lá nos anos 50, nos anos 60. Eu estou falando de Stephen Sanchez e o seu primeiro álbum, né, o Angel Face. Ele tem uma estética totalmente aí retrô, né? Se vocês derem uma olhada, ele justamente parece um pouco, né, com o estilo do Elvis Presley, aquela questão mais teatral, né, lá dos anos 60, mais ou menos. E esse álbum aqui do Stephen Sanchez, né, ele justamente eu comprei por conta da música Until I Found You,
que era, né, o hit aí de 2023, 2024, tocou muito aí, principalmente em trends na rede social. E eu acabei gostando do disco como um todo, porque ele segue a mesma estética, né, dessa faixa de sucesso em todas as 13 faixas aqui do álbum. E é aquele álbum que é muito bem produzido, usa uma tecnologia moderna, porém com arranjos, né, mais antigos, né, que remetem aos anos 60. E é um álbum muito gostoso de ouvir, vale aí a dica. Fiquei sabendo que ele entrou em hiato agora na carreira, ele lançou um álbum esse ano, inclusive, ia fazer uma turnê, mas acabou cancelando essa turnê e entrou em hiato musical. Mas eu espero que logo ele volte aí para gravar mais álbuns, porque a gente precisa de músicas mais né, ao estilo, né, do Stephen Sanchez, para a gente poder equilibrar aí o que vem sendo tocado recentemente. Todo mundo conhece o Chris de Burgh, né? Se você não lembrar do nome, você vai com certeza conhecer da faixa Lady in Red, né? Na verdade se chama The Lady in Red. Pois é, lá em 1986, o Chris de Burgh já tinha lançado alguns álbuns, uns fizeram sucesso, outros não. Inclusive nos anos 70 ele fez muito sucesso aqui com a faixa Flying, né? Foi um grande sucesso, estourou principalmente aqui no Brasil, em algumas partes da Europa. E aí, depois de alguns anos, né, de alguns hits e álbuns lançados, ele chegou em 86 com Into the Light, né, esse álbum aqui que tem uma arte incrível, né, aqui atrás, né, tem ele aqui na foto e a faixa, né, as faixas do disco aqui, então é uma versão que eu tenho aqui americana, inclusive. E essa faixa, melhor, esse álbum eu comprei justamente por causa de The Lady in Red. Mas aí eu acabei conhecendo For Rosanna, acabei conhecendo aqui também Fatal Hesitation também, que é uma faixa maravilhosa. Então é um álbum que mostra muito a presença dos anos 80, né? O Chris de Burgh, ele realmente alcançou aí um sucesso mundial devido a essa faixa, mas o álbum como um todo funciona muito bem, tá? Então recomendo para vocês aí darem uma chance não só para Lady in Red, mas como esse álbum todo aqui do Chris de Burgh, porque é muito gostoso de ouvir. Uma vez na MTV eu vi a VJ falando sobre essa banda que eu vou mostrar aqui para vocês, que eles eram famosíssimos e sumidíssimos. Pois é, isso naquela época, uns 20 anos atrás, ela já falou isso, então imagina agora. Mas eu fiquei sabendo que eles voltaram. Eu tô falando aqui do Crash Test Dummies. Pois é, esse álbum aqui de 1994, 1994 foi um sucesso, né? Estourou aí no mundo inteiro. Só que eu só conhecia até então a faixa aí que fez, né, bastante sucesso, que teve inclusive na trilha sonora do filme Debi Lloyd em 96. Que é engraçado, né? Né? M, né? Então, é justamente o som que ele faz, né, na faixa, né? E, e é engraçado porque essa faixa estourou. Eles tiveram outros sucessos, claro, mas um álbum que mistura um pouco de country music, o pop dos anos 90, né? Aquela voz grave, né, do vocalista. Então, assim, é uma mistura muito legal, inclusive a capa dele aqui justamente mistura uma obra de arte com o rosto, né, dos membros da banda. Então é um álbum muito gostoso de ouvir, principalmente aqui a faixa God Shovel His Feet, né, que é a primeira faixa do disco, porque eu pensei que eles só se resumiam a essa música, mas depois eu fui descobrir a discografia deles completa, e principalmente esse álbum aqui de onde saiu essa faixa, e eu descobri realmente que eles têm muita música boa, arranjos maravilhosos, então vale a pena aí dar uma chance. Crash Test Dummies, e o nome do álbum é God Shuffled His Feet, então vale a pena aí vocês darem uma chance para Crash Test Dummies. Outra banda que eu confesso, eu conheço pouco deles, mas quando eu ouvi essa faixa aqui, eu tive vontade de comprar o álbum todo, e eu acabei me apaixonando pelas faixas. Esse disco aqui do Kings of Leon, né? O nome do álbum é Walls, mas eu comprei justamente por conta da faixa Over, a faixa número 5. E aqui ele tem arranjos maravilhosos, né? Essa capa aqui, né, inclusive é diferente, é incrível, né? Parecem bonecos de cera, né, envolvidos aí com líquido, né, bem diferente aqui, parece uma piscina branca. Mas olha que detalhe legal nessa capa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ele é brilhante aqui e o rosto dos personagens, né, aqui, né, dos integrantes da banda é fosco, então traz aí um destaque diferente, né, uma embalagem diferente. Mas eu comprei por conta só dessa música, acabei gostando das demais e tá aí na coleção, então recomendo para vocês Kings of Leon, o álbum Walls, que foi lançado aqui em 2016.
tem uma banda aqui que eu sei, eles têm muitos mais outros sucessos. Mas aqui pro Brasil, a gente ficou realmente apaixonado por Island in the Sun. E eu tô falando da banda Weezer, né? E esse é o álbum aqui de 2001, tá? Se eu não me engano, esse aqui é o segundo ou terceiro álbum de carreira da banda. É um álbum bonito, né? Uma cor bonita aqui, um destaque em verde, né? Um verde amarelo, mais ou menos. É uma capa simples, mas assim, pensa numa sonoridade incrível entre pop, rock, bastante guitarra, uma voz aí bem legal para curtir. E eu comprei por conta de Island in the Sun, né? Que é o grande sucesso da carreira deles. Mas eu acabei me apaixonando aí por Girlfriend, Hashpipe, Photograph, né? Então todas as faixas desse álbum aqui também é bem gostosa de ouvir, são bem gostosas de ouvir. E aí fica a minha dica para vocês darem uma chance, uma oportunidade para Weezer. Inclusive eles estão lançando aí um álbum novo, fica a dica. E não faça como eu, que só conhecia uma música, conheçam todas, porque vale a pena. E para encerrar essa lista, eu trouxe aqui um artista recente, né? Na verdade, assim, não tinha como conhecer muitas músicas dele, porque realmente ele lançou um álbum, o primeiro álbum dele foi muito recente, né? A gente tá falando aí de 2023, 2024, que é o Benson Boone. Pois é, ele já esteve no Brasil, já cantou no Grammy, e inclusive ele fez muito sucesso com a faixa Beautiful Things. E eu comprei justamente por conta, né, desse álbum, né, dessa música, né? Eu comprei esse CD por conta dessa faixa. Só que aí a gente acaba ouvindo Cry, acaba ouvindo In the Stars, acaba ouvindo aqui Hello Love, e a gente acaba se apaixonando também pelas outras faixas. Então ele lançou mais um álbum recentemente, né? Tá em turnê aí pelo mundo, mas eu recomendo vocês darem uma chance aí. É um artista novo, né? Que tem aí muitas músicas aí que são bem agradáveis pra gente poder ouvir aí, para descansar, para relaxar, para curtir, para sair à noite. Então, Benson Boone e esse álbum aqui, o Fireworks and Rollerblades, é um álbum que fez muito sucesso. A faixa aqui, né, o single Beautiful Things, fez muito sucesso, mas fica aqui a dica para vocês conhecerem outras faixas, porque é um álbum muito bom, é um artista em ascensão e vale a pena a gente dar uma chance para ele, com certeza. Pois é, pessoal, esses são alguns discos da minha coleção que eu comprei por conta de uma faixa só e que eu acabei gostando aí de a grande maioria aí das músicas de cada álbum. E deixa aqui nos comentários o que você já comprou aí por conta de uma faixa. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ok? E agradeço demais a sua companhia até aqui. E fiquem ligados aí para em breve a gente aparecer por aqui com mais vídeos, ok? Um abraço e até mais!